Oi gente, tudo bem? Sou Carlos Totti, tenho este canal no YouTube de marketing pessoal e profissional. O tema de hoje é importante perceber também que as redes sociais têm diferenças. O Facebook tem um perfil de público e também um perfil de utilização. O Instagram é outro propósito. Assim como o Twitter tem um outro propósito e o LinkedIn também tem um objetivo diferente. O LinkedIn, por exemplo, é super profissional. Você coloca lá suas experiências profissionais, seu currículo, as suas referências e lá as pessoas têm muito também do seu conteúdo. Você pode escrever artigos, textos sobre coisas que você domina. Então lá é uma coisa de busca muito mais profissional. O Facebook é uma coisa mais social. Também pode botar coisas de trabalho, evidentemente você tem que aproveitar a ferramenta. E o Instagram é muito mais imagem do que texto. É ali onde você pode mostrar mais artisticamente, visualmente aquilo que você faz. Claro que a legenda e o texto também se fazem importantes. E tem outras 1000 redes que eu poderia... O Twitter, por exemplo, são textos curtos, são muito mais pensamentos, insights, ideias. Tem um número de caracteres máximo que você tem que usar. Por exemplo, quando eu crio os vídeos aqui do canal, eu escolho uma legenda diferente, apesar dela ter o mesmo conteúdo, querer dizer a mesma coisa, mas eu uso uma legenda diferente no Twitter, no Instagram, no Facebook ou no LinkedIn. E uma série de outras redes que cada um de vocês pode descobrir para usar também, né? Tem o Snapchat, que explodiu uma época, enfim, uma série de outras redes. Agora o TikTok, que surgiu aí, as pessoas fazem só dublagens, vídeos curtos, música, cenas. É interessante vocês terem a oportunidade de conhecer. O marketing pessoal e profissional está cada vez mais ligado à imagem virtual. Tudo aquilo que nós colocamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, seja qual for a rede social, as empresas e os recrutadores estão observando. Não tenham dúvidas que as pessoas, antes de contratar vocês, ou após fazer uma entrevista, ou até mesmo antes de recebê-los numa entrevista, assim como vocês têm que estudar a empresa que vocês estão indo conversar, ou o cliente que vocês estão indo apresentar um projeto, as empresas vão olhar suas redes. E aí é o momento de fazer aquela avaliação e pensar, será que o que eu coloco lá para um empresário, para um empregador, quando ele for observar isso, está transmitindo o meu comportamento, está transmitindo o meu pensamento, está repassando realmente a minha personalidade, a minha imagem correta, ou virando um pouquinho o jogo e se colocando no lugar do outro. Se eu olhasse a minha rede social sendo uma outra pessoa, eu me contrataria? Eu acharia que eu sou alguém interessante, um profissional bacana? Essa indagação é importante vocês se fazerem. Não estou aqui em nenhum momento dizendo para vocês perderem a personalidade e nem parecer aquela ideia do sou funcionário do mês, o bom moço correto. Não é isso, mas precisa ter equilíbrio. Tem que ter cuidado, vocês têm que pensar que qualquer coisa que coloquem lá, opinião sobre religião, política, gênero, qualquer time de futebol, qualquer assunto que possa ser mais polêmico para a sociedade, evidente que vocês podem ter a opinião de vocês, mas a partir do momento que vocês expõem ela lá, isso vai ter uma consequência. Então é importante pensar o quanto isso pode afetar a imagem de vocês. Se vocês querem brigar por essas causas, tratar dessas causas, se isso faz parte do trabalho de vocês, inclusive, muito legal. É isso aí. Agora, se vocês vão para um tipo de mercado que é um pouco mais duro, sério, não tão aberto a discussões, isso pode interferir, mas aí é uma escolha pessoal de cada um. O meu papel aqui é dar essa dica para vocês. É interessante vocês levarem em conta que grande parte das pessoas que vocês mesmos seguem nas redes sociais, vocês não conhecem pessoalmente. E eu tenho certeza que tem uma ideia sobre cada uma delas. Quando vocês pensam em alguns perfis ali que vocês mais trocam, interagem, curtem, comentam, mas que vocês ainda não tiveram a oportunidade de ter intimidade com essa pessoa, não foram na casa dela, não conheceram para tomar um café ao vivo, mas vocês têm uma percepção, um julgamento, uma ideia. Vocês têm um conceito sobre essa pessoa. Da mesma forma, acontecerá com vocês. Todo mundo que está ali acompanhando vocês por essa imagem virtual estabeleceu um carimbo, né? Cada um com sua referência, cada um com sua leitura de mundo, mas as pessoas conseguiram dar um conceito para vocês. A questão é entender como vocês podem utilizar essas ferramentas
para construir aquela imagem que realmente represente vocês de verdade. Que tipo de textos vocês podem fazer, que tipo de postagem, que tipo de foto usar, que poderá realmente representar aquele profissional e aquela pessoa que vocês são. Quantas pessoas nós conhecemos ao longo do tempo, através da televisão, por exemplo, que tiveram suas carreiras devastadas a partir de alguma coisa que aconteceu nas suas redes sociais. Um posicionamento infeliz, ou alguma coisa contraditória, ou alguma coisa que manchou a sua imagem. Tem que ter muito cuidado, depois que você botou lá na rede, tá lá para sempre. Claro, isso vai sempre depender do objetivo que vocês têm de vida e de carreira. Mas é importante notar que a voz e o poder que as redes sociais têm para transmitir uma informação, transmitir uma imagem, construir uma imagem é muito importante. Então, por que não analisar isso de uma maneira mais profissional e ver de que forma vocês podem usufruir disso? Existem milhares de mecanismos para a gente medir o resultado das redes sociais. Isso daria muitos vídeos aqui. Tem métricas, tem formas de perceber, por exemplo, estratificação de público que te segue, quantos homens, quantas mulheres, a idade, o nicho de idade de cada grupo, de que região do país ou de fora do país eles são. Existe uma série de informações técnicas que as redes sociais podem trazer para vocês e na medida que isso for vindo, essa estratificação, vocês podem inclusive conduzir o conteúdo. Olha, eu tinha o objetivo de ter mais mulheres na minha rede pelo tipo de produto que eu trabalho ou de profissão que eu tenho, mas eu percebi que tem mais homens. Então, como eu posso mudar esse conteúdo para que eu consiga atrair esse público que me falta e eu consiga equilibrar essa divisão dos gêneros, por exemplo? Outro ponto interessante de vocês compreenderem é que existem vários nichos de público nas redes sociais. Se você, por exemplo, é alguém da área da saúde, um fisioterapeuta, um personal training e quer divulgar seu trabalho, é preciso analisar o que essas pessoas que fazem parte do seu público desejado, elas consomem na internet, que tipo de assunto atrai elas, o que elas gostam de ver. Dá uma analisada em perfis da mesma área de profissão que você tem, os que realmente têm algum tipo de sucesso. É sempre legal a gente ter uma referência, estudar isso também. Observa que tipo de post eles fazem, que tipo de conteúdo eles colocam lá e o que mais atrai, qual é lá o post dessa pessoa que tem mais curtida, mais comentário, que tipo de assunto repercute mais e traz isso para sua realidade. Começa a fomentar temas que atraem um tipo de audiência que você tem. Evidentemente que tem um público que está nas redes sociais que gosta de ver lifestyle, né? A rotina, o estilo de vida das pessoas. O que elas fazem, o que elas consomem, que viagem elas fazem, o que elas tomam no café da manhã. Existe outro perfil de público que está lá muito interessado em ter informação, em ter notícia. Assim como vai ter outras pessoas que vão estar interessadas, por exemplo, em entretenimento, cultura. Vai ter outro nicho de público que vai querer saber sobre beleza, bem-estar, saúde ou maquiagem, dicas de cabelo. Alguns profissionais vão querer aprender um pouco mais sobre fotografia. Enfim, existe uma série de possibilidades, de perfis de público e isso é importante vocês observarem para conseguir atrair aquela audiência que interessa a vocês ao tipo de conteúdo que vocês têm, que é um nicho de mercado. É importante observar isso. Obrigado pela audiência, continuem curtindo, comentando, se inscrevam no canal e a gente segue se vendo nos próximos vídeos. Obrigado, tchau pessoal!